E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na nossa última aula de desenho 3, trabalhamos com o procedimento de reaproveitamento de comportamentos visuais dessa moedinha aqui para criar uma nova moeda, agora uma moeda da vida. Trabalhei com uma referência externa, mostrei todos os procedimentos de se pegar uma imagem, editar o que era necessário, remover as partes necessárias e colocá-la aqui como uma camada rasterizada para uma nova pintura. Reutilizei a ferramenta de degradê, né, e trabalhamos com um efeito aplicado aqui, ó, de matiz e saturação para chegar numa coloração diferente. Vejam que mantivemos boa parte dos procedimentos da criação da primeira moeda, dessa moedinha de ouro com a estrela. E aí sim, reaproveitamos tudo que era importante e prudente para criar essa nova moeda. Esses procedimentos vocês vão reutilizar várias e várias vezes na concepção da arte de vocês. Assim vocês ganham tempo. Se você quer treinar mais desenho, ok, sem problema nenhum, desenhe à mão ou refaça todo o procedimento, até recomendo em alguns casos, para que vocês tenham a fixação desse conhecimento, consigam compreender e aplicar isso a longo prazo. E não esquecer, semana que vem ter que voltar no tutorial para saber como é que faz, tá bom? Então é isso. Vamos dar continuidade agora e o desenho que vem para a próxima etapa é este daqui, essa composição. Não vamos trabalhar ainda com cenário, mas eu quero criar a pedrinha sobre a qual fica a corda e o pêndulo que está sendo segurado por essa corda. Eu, quando for trabalhar com animação disso tudo, vou trabalhar com o movimento pendular, mas a primeira pose pré-animação que eu vou trabalhar é essa, é a nossa pose central. Tô falando já aqui um pouquinho de animação, se você está pegando essa aula picado aqui, eu tenho também no YouTube um curso de princípios de animação que vocês podem ver esses procedimentos também aplicados lá no âmbito de animação para jogos 2D. Para quem é do IF, beleza? Você provavelmente está fazendo essa disciplina junto com desenho 3, princípios de animação e desenho 3, tá bom? Então é isso, dados esses recados, vamos lá começar com o nosso desenho. Primeiro, uma análise. Se você precisar, e geralmente a gente acaba precisando, busque referências para a criação dessas lâminas. Se você quer fazer ela de ferro, de cobre, aqui eu fiz com metal mais voltado para o alumínio, para o ferro, alguma coisa nesse sentido, um metal mais prateado. Isso aqui não necessariamente vai ser prata, tá, gente? Vocês podem trabalhar com a tonalidade que vocês julgarem que vai ser pertinente, tá bom? Além da lâmina, eu tenho um suporte aqui que segura essa lâmina, um suporte de madeira, com alguns poucos efeitos aplicados aqui, nada de outro mundo, até porque esse objeto numa cena, ele será animado e ele vai ficar pequenininho. Não precisa entrar em tanto detalhe assim, mas vou mostrar como fazer esses detalhes. E a corda, que também tem alguns segredinhos aqui de composição, vou mostrar esses segredos para que vocês consigam entender como que é possível criar essa arte aqui, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Para fazer esse desenho aqui, eu vou criar um novo documento, tá? E esse documento vai ter a seguinte dimensão, a largura, vamos ver aqui, eu acho que 500 pixels vai ficar bacana. Então deixa eu selecionar aqui, 500. A altura deixa 1300 por enquanto, vamos criar, ficou bem alto aqui, não tem problema. A gente vai esboçar esse desenho aqui. A camada de plano de fundo eu quero pintar com alguma outra cor mais escura. Deixa eu só copiar a cor que tem aqui da moeda, vou vir com o atalho I do teclado. Ele está pegando o branco ali, deixa eu pegar e selecionar a camada 0, e aí sim eu consigo selecionar. Vou copiar esse código hexadecimal e vou colar aqui. Se bem que como eu usei o atalho I, ele já traz essa cor para cá, tá? Se não trouxer por algum motivo, é só colar esse código aqui nessa caixinha. Agora que eu tenho essa área de desenho aqui, deixa eu até aumentar um pouco mais a largura dela, que eu acho que talvez seja pouco. Aqui eu apertei o C do teclado, tá, gente? O crop para aumentar. Vou pôr mais ou menos uns 700 pixels aqui. Não tem que ser exato, tá? Ali acabou sendo. Agora, beleza, essa camada deve ser pintada com aquela cor de primeiro plano, então Shift Backspace, cor do primeiro plano aqui como conteúdo e dou OK. V para selecionar a ferramenta mover, clico fora, agora eu estou pronto para desenhar. Agora para desenhar eu vou criar uma nova camada, não vou renomear até porque a gente vai ficar modificando essas camadas de tempos em tempos e vou trabalhar com o que é necessário a partir daqui.
Dito isso, vamos lá, vou pegar uma ferramenta aqui bem interessante, que é o letreiro elíptico. E mais ou menos no centro, lembrando, não tem que ser exato, eu vou fazer um círculo. Acho que nesse tamanho aqui tá bom. Vou clicar e arrastar essa seleção aqui mais para baixo, tá? Não quero colar a esquerda e a direita para eu ter espaço para trabalhar. Por isso que eu aumentei um pouco essa área de desenho com o C, com o crop. Agora que eu tenho essa área, eu vou pegar a ferramenta letreiro retangular, vou mais ou menos, pode ser até aqui para cima, né? Vou segurar o clique e arrastar, e agora eu seguro o Alt para fazer a remoção dessa seleção, tá? Então o menos está aparecendo ali para vocês e eu fiz esse corte de seleção. Então primeiro, ó, faz uma seleção circular, depois vem aqui com o Alt e faça o corte que você julga ser necessário. Se for pouco, volta aqui com o Alt, ó, faz o corte novamente, tá? Para mim, talvez tenha que cortar um pouquinho mais e aqui, beleza, tem um corte feito. Vou aqui na minha cor de primeiro plano, vou selecionar um cinza aqui, pode ser um pouco mais claro, né, ó, AFAFAF, é o hexadecimal dele aqui. Shift Backspace e pinto com a cor de primeiro plano e Ctrl D para remover a seleção. Então eu tenho agora, ó, esse desenho aqui, tá bom? Feito isso, tendo essa camada aqui, eu posso criar agora uma nova camada para fazer a parte de dentro da lâmina, a parte que está mais ressaltada dessa lâmina, tá? Então é um novo círculo com uma nova pintura nessa área aqui. Para isso, eu vou pegar a ferramenta aqui de letreiro elíptico, vou mais ou menos aqui no meio, né? Não precisa ser exato novamente, tá? E faço uma seleção como essa aqui, segurando o Alt. O legal do Alt é que ele centraliza essa puxada da sua seleção. Ó, se você não fizer com o Alt, ele cresce para cá. Com o Alt, ó, ele usa aquele ponto central como um ponto base para você fazer a sua seleção. Fiz a seleção aqui, subi só um pouquinho, tá? Então tá feita a seleção. Agora a ideia é pintar isso daqui usando apenas a área que está ali na parte de baixo, que é essa segunda camada, camada 1. Eu não quero pintar para fora, tá? Mas vamos pintar um pouco fora e ver outras possibilidades de trabalho. Então selecionei essa área, Shift Backspace, a cor de primeiro plano. Agora que eu tenho essa área desenhada, eu quero apagar o que não convém. Esse pedaço cinza superior não faz parte do desenho. Então dou Ctrl D no meu teclado e com o Ctrl eu seleciono essa área aqui debaixo da camada 1, ó. Então venho, seleciono a camada 1, seguro o Ctrl e vou na miniatura. Fica até com essa mãozinha, né, com uma área de seleção, ó. Aqui eu consigo selecionar apenas a área de desenho visível dessa camada. Agora eu dou Ctrl Shift I e eu inverto essa seleção. Por que eu estou invertendo? Eu vou apertar e selecionar a camada 2, porque eu quero remover essa camada inversa. Então dou o Delete aqui, eu removi o inverso daquela seleção. Então, ó, antes a seleção era essa seleção central. Fiz o inverso, pega toda a área externa, que coincidentemente pega essa parte da esfera que eu quero remover. E aí, com a camada 2 selecionada, isso é importante, selecione a camada 2, eu dou Delete e consigo fazer essa remoção. Ctrl D no teclado e agora eu tenho ambos desenhos prontos para trabalhar. É essa partezinha aqui, ó. Esse trabalho aqui. Nessa lâmina, a parte superior ficou um pouco maior. Então você pode aqui com o Shift pressionado, ó, aumentar para a parte inferior. Então é legal conhecer esses atalhos porque eles vão ajudar vocês na hora de editar. Se eu fizesse com o Alt, ó, ele ia pegar aquele ponto central que eu estou puxando e usar ele como base. Se eu faço só com Shift, ele faz de forma proporcional usando a fixação que nós já tínhamos. Então vou deixar até mais ou menos aqui e vou dar o certinho. Então essa é a parte desenhada que nós temos até então. Não vou ainda para o detalhamento, eu vou blocar todas as partes, criar blocos para todas as partes. Então vou criar agora um bloco para essa parte aqui de fixação da lâmina, um bloco para a madeirinha e depois o bloco para a corda, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer agora o bloco para segurar essa lâmina, para prender essa lâmina em uma base. Agora eu faço uma nova camada e vou usar uma ferramenta aqui
bem bacana também, que é o laço poligonal. Selecionei o laço poligonal, eu vou agora dar um zoom e fazer uma seleção aqui que me dê aquele formato similar àquela base que eu fiz, né? Ó, esse formato aqui. Vocês podem criar o formato que vocês quiserem também, não tem que ser nada exato. Fiz essa seleção aí nessa nova camada. Vou pegar aqui, talvez um cinza mais escuro, né? Vamos trabalhar aqui com os tons de cinza e vou dar o OK, Shift Backspace e pintar com aquela cor. Ctrl D para tirar a seleção, e com esse fundo que a gente está trabalhando ficou bem ruim da gente enxergar. Então vou selecionar o fundo, vou pegar um tom de azul mais clarinho, Shift Backspace e pinto para a gente ver. Não tá legal ainda, mas deixa assim por enquanto. Agora com esse desenho que a gente fez, né, ó, eu só vou reposicionar ele um pouquinho para baixo porque ficou uma área em branco aqui, ó. Então setinha para baixo para eu cobrir aquela área. Se você quer mudar a dimensão disso tudo, depois que desenhou, sem problema, ó, vim com o Alt aqui, ó, diminuir um pouquinho só a proporção da altura para chegar nesse resultado. Se você quer trabalhar com partes específicas, você pode segurar o Ctrl e ir nessas alças aqui, ó, para trabalhar da forma que você acha que vai ser necessário, tá? Então fiz essas duas modificações aqui e o resultado que eu tenho agora é esse novo bloco desenhado. Próxima camada, um bloquinho de madeira que segura isso tudo. Esse bloquinho aqui, ó, tá? Vamos colocar os preguinhos e tudo mais, tá, gente? Vamos fazer parte a parte aqui. Feito isso, vamos lá. Novamente essa ferramenta aqui. Vou criar uma área aqui que corresponda àquele desenho e vou pintá-la com... Vou até pegar esse laranja que já estava pronto, porque o marrom que nós vamos trabalhar para madeira vai estar muito próximo desse laranja. Shift Backspace, cor do primeiro plano, Ctrl D para remover essa seleção e agora eu ajudo aqui, né, ó, a centralizar esse objeto. Se ele ficou pequeno em proporção, não tem problema, vocês já sabem trabalhar com as ferramentas aí, né? Então, esse é o desenho aqui de fixação. Dentro desse desenho, vou colocar aqui os preguinhos. Então vou criar uma nova camada. Para criar os preguinhos vou pegar o letreiro elíptico. Vou aqui, ó, com o Alt e o Shift pressionado. Opa, agora tem que ser o Shift. Criar algumas bolinhas aqui, ó. O Shift pressionado para criar uma adição de seleção, tá? Senão eu perco tudo o que tinha sido feito antes. Na verdade, deixa eu dar um Ctrl D aqui. Eu só preciso de um preguinho, né? Porque os demais eu faço todo o polimento e depois eu só duplico ou triplico, coloco quantos forem necessários. Então eu vou desenhar só o central aqui, ó, com o Alt e o Shift pressionado. Eu faço essa área que é uma área de sombra do prego, já vou fazer na ordem de camadas corretas. Então eu vou pegar aqui uma área bem escura, Shift Backspace e pinto essa área. Dou um Ctrl D para remover a seleção. E um Ctrl J dessa camada, que é a cópia dela, que eu só vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir um pouquinho, vou num tom aqui, deixa eu só confirmar aqui, né? Confirmei lá na parte superior, vou pegar aqui um tom um pouco mais claro, Shift Backspace. Antes de eu fazer isso, eu vou marcar o bloqueio alfa aqui, porque se eu fizer direto agora ele vai pintar a tela toda, tá? Então não se esqueçam, bloqueio alfa na camada, Shift Backspace, e aí sim eu pinto com aquela cor. Esse redimensionamento que eu fiz aqui, eu fiz segurando Alt e Shift, tá, gente? Para que você mantenha as proporções, ó. Então eu fiz isso daqui para que ele fique sempre ali no centro. Tem o preguinho, depois eu venho aqui com o polimento, luz e sombra, o que for necessário, aí vem a corda, tá? Vou tirar bem o zoom agora para a gente trabalhar com a questão da proporção. Vou travar essa camada de fundo, pego ela aqui, clico no cadeadinho, achei o cadeadinho, seleciono essa galera toda aqui e vou trazer um pouco mais para baixo. Porque nessa área agora, até mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse, eu quero criar a corda. Então nessa parte superior aqui, na última camada, mais uma nova camada. Antes de criar tudo isso do zero, eu vou selecionar as duas camadas do preguinho, do parafuso, e vou dar Ctrl G, tá? Já vou até renomear para a gente saber que aqui é o parafuso, o prego, sei lá.
porque senão depois a gente começa a se perder nessas camadas, tá? Se vocês quiserem ir renomeando e juntando esses elementos, por exemplo, ó, a lâmina, Ctrl G, vou chamar de lâmina. Se você julga que isso aqui faz parte da lâmina, ok. Se você quer juntar esses dois para falar que isso é uma fixação da lâmina, pode juntar. Então, ó, Ctrl G aqui, fixação hífen lâmina. E agora nessa camada eu venho com a corda, tá? Não vou renomear a corda ainda, porque ela vai ser a corda vai ser uma composição com várias camadas. Dito isso, continuando, ferramenta de letreiro, aqui ó, esse aqui, tá? O retangular. Vou fazer uma seleção para trabalhar com a corda, aqui mais ou menos desse tamanho. Eu fiz um pouco mais para baixo para poder subir isso daí, tá? Então, tá aqui a cordinha, pelo menos a seleção da cordinha. Vou pegar um tom desse alaranjado bem claro, Shift Backspace e preencho aqui essa camada. Ctrl D para remover e levo ela para a parte superior. Agora que eu tenho essa camada aqui desenhada, eu vou jogar ela lá para trás para essa corda ficar aqui por trás, tá? Você vai acabar decidindo de que maneira você quer que essa corda se junte a essa fixação da lâmina. No meu desenho original eu não fiz nenhum objeto tão claro assim de fixação, dei a ideia de que a corda está sendo segurada pela base de madeira, vou fazer o mesmo agora, tá? Então ó, a ideia é essa que já tá aqui para vocês, tá bom? Joguei para trás porque eu havia desenhado uma corda um pouco maior e é importante desenhar um pouco maior porque se você quiser depois trabalhar com a proporção dessa corda em termos de altura, você tem uma corda maior para desenhar. Só vou trazer ela de volta para a parte superior, porque eu quero pintar ela por completo e depois eu jogo de novo para trás, tá? Agora eu dou Ctrl J para criar essa nova camada aqui, que eu vou chamar aqui de sombras, que serão as partes sombreadas dessa corda, tá bom? Aquele cor sim, cor não que a gente vê aqui, ó, bom trocadilho. Essa parte mais escura aqui, tá bom? Essa cópia foi feita porque a ideia é a seguinte, eu vou apagar essa área aqui, ó, com diagonais, e antes de apagar isso tudo, eu vou fazer um bloqueio alfa nessa camada de sombras para tudo que eu fizer só ser aplicado aqui. Vou pegar uma cor um pouco mais escura, Shift Backspace, cor de primeiro plano, e aí sim eu começo a apagar. Para apagar aqui, ó, eu vou fazer uma seleção como essa daqui, vou carregando ela para cima e ó, dou Delete. Levo essa seleção para baixo e vou fazendo isso iterativamente. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, tá? Dá para fazer isso aqui, obviamente, fora. E lá no Illustrator, que vocês têm ferramentas para repetir procedimentos, como o Ctrl D, que repete as suas últimas ações, e fica bem mais fácil, você traz para cá, rasteriza, fechou, tá? Mas aqui a gente está só com Photoshop, vou supor que vocês também querem fazer aí só no Photoshop, tá? Mas não demora tanto assim não, gente. É uma área pequena de trabalho. Aí beleza, Ctrl D, ó, a camada original e essa camada agora com o sombreamento. Nessa camada de sombreamento eu posso trabalhar aqui com uma opacidade diferente, ó, para criar um efeito mais sutil, tá bom? Vou deixar 100% por enquanto para a gente colocar uma área mais sombreada para dar volume nessas divisões. Para fazer isso, ainda nessa camada de sombras eu vou dar 2 cliques. Deixa eu só posicionar para cá e aumentar o zoom, porque a hora que eu for trabalhar com efeito eu preciso ver o efeito sendo aplicado. Então 2 cliques sobre a camada. Vamos ver aqui se o brilho interno ou uma sombra interna vai funcionar bem. Ó, a sombra interna já está quase funcionando bem. Deixa eu colocar aqui como normal, aumentar a opacidade e vou diminuir aqui a distância. Ó. Vou utilizar a luz global, é importante marcar isso daqui porque os próximos efeitos que eu for aplicar não sofrerão influência desse efeito aqui. Então ó, ele está aparentemente na parte superior, né, por conta da angulação de 90 graus. E eu vou colocar aqui essa tonalidade, só que daí eu escureço ela assim. Dou OK. Vocês podem trabalhar com a questão de desfoque, né, com o tamanho aqui, ó. Eu vou deixar no tamanho 0 por enquanto. Eu acredito que esteja bom, tá bom assim, até porque vai ficar pequenininho. Eu queria tentar suavizar um pouco isso daqui, mas não vou suavizar não, tá?
Deixo dessa forma, eu vou nos efeitos de novo criar mais uma sombra interna, só que essa segunda sombra eu quero agora com menos 90 graus. Aí na parte inferior. Deixa eu ver aqui, opa, deixa eu na verdade tirar a luz global desses elementos. Aqui estava com menos 90, vamos para 90. E nesse daqui sim, menos 90, tá? O processo é o contrário do que eu falei, tá, gente? Desmarquem o utilizar luz global, porque vocês viram, o que eu fiz antes sofreu influência aqui. Eu mudava um, mudava o outro. A luz estava sendo tratada de forma global. Então eu não quero tratar a luz de forma global. E aí sim, ó, eu tenho essas marcações aqui. Vocês poderiam desenhar isso à mão, mas eu não vejo sentido em se fazer isso aqui, tá? Nessa cordinha eu fiz algo parecido, tá? Eu só não fiz na parte de cima, eu fiz só na parte de baixo. Mas o resultado é bem parecido, tá bom? E como é pequenininha essa corda, ela vai estar animada, né? Vocês praticamente não vão ver essa sombra efetivamente aplicada, tá bom? Então é isso. Agora eu posso diminuir a opacidade dessa camada, ó, para ficar alguma coisa nesse sentido. E nessa parte aqui que está com o amarelado, eu posso aplicar sobre ela também, aí no fim de tudo, né? Na verdade, sobre essa camada aqui, eu posso criar um efeito de luz e sombra. No original, eu coloquei mais sombra para a esquerda e luz para a direita, para condizer com o cenário. Então eu posso fazer isso aqui também, tá? Então sobre essa camada de sombras, eu vou criar uma área mais escura à esquerda ou uma área mais clara à direita. Vou optar aqui por trabalhar com uma área mais escura à esquerda. Para isso, vou selecionar a camada 6, Ctrl J, porque ela já tem toda a área desenhada. Shift Backspace para pintar com uma cor um pouco mais escura. Opa, lembrando que quando vocês vão fazer isso, marquem bloqueio alfa, senão vai pintar tudo igual pintou no meu aqui. E aí sim, com essa área mais escura, ó, eu diminuo a largura, tá? Diminuir a largura, aí sim, eu posso trabalhar com o modo de mesclagem dessa camada, com clarear, com divisão, tem várias aplicações aqui, ou trabalhar com a opacidade, diminuindo aqui um pouquinho, pouquinho não, vou diminuir bastante, né? Vamos ver aqui 25%, ó, dessa opacidade, e o resultado que nós temos é esse. É a corda mais perfeita do universo? Não. Mas como eu disse para vocês, é um estilo cartunesco, mais flat, mais chapado, e a ideia é que isso lembre lembre uma corda, e ela ainda vai estar animada, tá, gente? Então não tem problema. Selecione isso aqui tudo agora que eu desenhei, o Ctrl G para agrupar, e essa é a minha corda. Então fiz o desenho da corda, vou descer ela um pouquinho, agora eu tenho que decidir onde essa corda está fixada. Tem uma plataforma e nessa plataforma eu tenho um objeto de fixação da corda. Isso não aconteceria nunca na vida real, né? Uma corda presa numa pedra, que essa pedra está numa plataforma que está suspensa, que está voando. Isso é parte de um universo, né, criado para um game, tá? Então ignorem as questões físicas, beleza? Mas minimamente a gente vai tentar manter alguns aspectos da realidade. E um aspecto é esse, eu quero colocar essa corda fixa em algum objeto. Esse objeto vai ser uma pedra, tá? Então aqui na parte superior eu vou criar, sobre a camada da corda, uma nova camada para a gente compor a pedra. E a pedra eu vou fazer num formato aqui mais hexagonal, alguma coisa nesse sentido. Trago um pouco para cá essa seleção. Vou pegar uma cor de pedra, nem existe cor de pedra, né? Mas um mais azulado aqui, alguma coisa indo pro roxo. Acho que isso aqui vai ficar bacana. Dou um OK, Shift Backspace e preencho essa cor aqui, tá? Com o Ctrl depois, ó, eu posso trabalhar aqui com o desenho. Eu acho que tá um desenho bacana aqui. Para dar profundidade a esse bloco, para ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó, eu posso escolher áreas de luz e sombra nesse desenho, tá bom? Já vou fazer essa blocagem agora para a gente já ter um efeito legal. Então, sobre essa seleção aqui, eu vou com o Ctrl, vou clicar na miniatura para eu ter a seleção, vou criar uma nova camada e aqui, ó, com o Alt pressionado, eu vou criar essa seleção aqui, ó, para eu remover aquele pedaço. Aí nessa seleção eu pinto uma área sombreada, tá? Já numa nova camada.
Então pego o mesmo tom que eu já tinha, escureço ele um pouco e pinto essa área com essa tonalidade. Faço uma nova camada, eu já tenho essa seleção, então com o Alt eu vou pegar e vou tirar essa área aqui e eu vou tirar, opa, eu tenho que segurar o Shift aqui e o Alt depois para eu pegar e remover essa área aqui. E esse pedacinho eu pinto com uma outra tonalidade aí um pouco mais claro, um tom intermediário entre esse cinza com roxo aqui e esse roxo mais escuro, tá? Então eu volto um pouquinho a saturação e a luminosidade para cá, Shift Backspace e pinto com aquela cor. Essa que está por trás, essa daqui pode clarear ainda mais. Vou bloquear o alfa dela para eu usar o Shift Backspace. Engasguei todo aqui. Um pouquinho mais claro para a gente ter este efeito aqui, tá? Então é para lembrar isso daqui. Naquela lá tá até um pouco mais clara e mais saturada, então vou fazer isso aqui também. Shift Backspace. Não gostei. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Beleza, ó, já tá um aspecto mais agradável para o meu gosto. Agora que eu tenho essa pedra, seleciono com Shift a primeira camada e Shift a última camada de pedra, Ctrl G e pedra. Na pedra eu crio um ponto de entrada da corda e um ponto de saída. Esses pontos de saída vão ser circulares e tem que condizer com a grossura, com a espessura da corda. Ou você trabalha com uma corda mais fina, só que daí, pensando na parte física, na vida real uma corda dessa talvez não suportasse esse peso que está aqui, ou eu aumento a minha plataforma aqui de fixação para que eu tenha áreas maiores para colocar isso tudo. Então, ó, vou diminuir esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, a gente vai mudando o aspecto da imagem para ter alguma coisa que funcione. Agora aqui eu acho que a área circular que eu vou fazer vai funcionar para eu colocar a corda. Para eu testar isso tudo, eu posso fazer a continuação do desenho da corda, então eu vou descer isso daqui e eu posso de alguma maneira fazer essa parte aqui, tá? Então tem várias formas, uma delas é redesenhar esse pedaço. Então, partindo desse pressuposto, eu vou copiar a minha corda com o Ctrl J. Então, ó, aqui está a corda. Vou posicionar ela para cá, vou girar um pouco para eu trabalhar com essa continuidade, tá? Lembrando que daí essa continuidade vai partir do último pedacinho que eu tinha daquela corda, e aqui eu vou apagando, tá? Eu posso fazendo seleção nessa corda e ir apagando o que eu não quero. Então eu vou fazer uma seleção com a camada de corda aqui, né, selecionada. Eu vou pegar uma seleção mais ou menos, opa, na verdade tem que ser o contrário, daqui para cá. E nas camadas da corda ali, ó, eu tô indo com o teclado aqui para ter mais precisão. Eu venho com uma borracha, seleciono as camadas que eu quero aqui e posso dar, na verdade, o delete aqui, né? Não preciso nem com a borracha, ó. Delete para todas essas camadas. Ctrl D para remover a seleção e aqui a gente tem o desenho continuado da corda. Posso apagar o mesmo aqui na parte superior. Então, mesmo procedimento. Pego lá um letreirinho, né? Vou mais ou menos até aqui assim e venho nessa cópia, seleciono e vou dando delete nessas camadas. É um trabalho mais tedioso, só que funciona, dá certo. Acho que ficou alguma parte aqui para fora, na verdade, ó. Deixa eu só fazer uma seleção aqui de novo, pegar o máximo que eu posso dessas camadas e deletar, porque eu quero só essa areazinha aqui. Ctrl D, beleza, deu certo. Então eu tenho esse pedacinho aqui. Então esse é um mecanismo, uma forma de trabalhar. Posso dar o Ctrl J nessa daqui e só, opa, eu apertei o R para rotacionar aqui como se eu estivesse no Illustrator. E aqui eu posso ir trabalhando com o resto da corda. Deixa eu só jogar essa camada para cima da pedra. Daí ela aparece. E aí aqui apagar, porque daí a corda está entrando nessa parte aqui, tá bom? Sabendo que a corda está entrando naquela parte, com a camada dessa cópia mesmo, esse pedacinho de corda aqui, eu venho, ó, e mais ou menos aqui assim, eu faço essa seleção, mesmo procedimento, ó. Vou
nessa nova camada de corda e removo aquele pedaço, tá? Aqui a gente está vendo, inclusive, a corda torcida de alguma maneira. Isso é um efeito legal. Depois, se você quiser mais detalhe ainda, né? Nesses pontos de torção, você pode adicionar uma sombra, que eu acho que fica bacana. Não vou adicionar aqui, porque essa corda, como eu disse, ela vai ficar pequenininha, vai ficar balançando e tudo mais. E aqui no ponto de entrada da pedra, eu faço a mesma coisa. Seleciono uma área aqui, ó, quero que entre mais ou menos nessa posição aqui. Marco o fim da seleção, vou nessas camadas e dou delete, tá? Essa é uma forma de fazer e para o tamanho do objeto ela é relativamente simples. Existem outras formas de se trabalhar aqui, tá? Tem menus que fazem com que você possa editar essa malha como sendo uma malha com pontos editáveis, né? O puppet warping que o pessoal fala. Então tem outras formas, eu estou indo para uma das mais simples aqui para você não ter que redesenhar isso tudo, tá? Agora, essa corda entrou aqui, ela vai sair do outro lado de alguma maneira. Então com o Alt, eu cliquei e arrastei para fazer essa cópia. Então eu quero que saia nessa posição aqui, ó. Com o Ctrl vou até arrastar essa alça só para ter este efeito, essa distorção. E aqui eu também faço uma seleção para apagar o pedaço no qual a corda sai. Então esse pedaço aqui, seleciono cada uma dessas camadas que foram, né, criadas novamente e tenho esse pedacinho da corda. Agora, nesse pedacinho da corda, antes de fazer a sombra de entrada aqui, né, o orifício de entrada na pedra, eu vou fazer uns recortezinhos aqui nessa pontinha aqui, ó, ponta hífen corda. Fiz essa pontinha de corda, vou fazer uns cortezinhos aqui, ó. Para fazer os cortes, ó, eu vou fazer uma seleção como essa. E aí eu venho novamente nas camadas que compõem a corda, Ctrl D para tirar aquela seleção, para ter esse desenho aqui, ó, tá? A cordinha ali. E aqui você pode daí com Ctrl trabalhar com essa proporção para essa ponta da corda ser mais zoadinha assim, né? Mais descabelada, tá? Funciona, isso aqui funciona bem, tá bom? E além disso, vocês podem fazer também como eu fiz no desenho original. Eu fiz, além do cabelinho ali sobrando da corda, né, dos fiapinhos, eu fiz uma área circular aqui que simula um nó. Vamos fazer esse nó aqui então. Deixa eu só girar um pouquinho para cá. Vou criar uma nova camada dentro dessa ponta da corda. Vou levar ela para o final aqui, na verdade. Vamos desenhar por cima. Vamos desenhar por cima primeiro. Vou agora pegar a ferramenta laço e fazer o nó. Fiz essa seleção e no teclado para pegar essa cor aqui, vou pegar ela um pouquinho mais escura e mais saturada. Shift Backspace, cor do primeiro plano. E aqui eu tenho aquele pedacinho ali do nó. Vocês podem desenhar de outras formas, né? Como aqui eu tô direto no meu mousepad, eu não tenho tanta precisão assim, mas nem é necessário nesse caso aqui, tá? O nozinho aqui, ó, vocês podem com a borracha, se estiverem só com o mouse, só dando esses detalhes aqui. Nesse item que está aqui eu vou criar um bloqueio alfa, que daí eu posso trabalhar com sombreamento posteriormente, tá? Então isso tudo é um refinamento dessa peça. Eu acabei fazendo sombra e luz aqui na corda porque ela ia ter essa entrada ali na pedra, tá? Então isso eu já adiantei. Aqui na pedra a mesma coisa, a gente vai colocar o sombreamento e nos demais elementos a gente vai continuar dando um refinamento um pouco maior, tá bom? Como essa aula aqui já está bem extensa, fizemos toda a blocagem e já a iluminação e sombra aqui da corda, pelo menos, e de uma parte da pedra. Para a nossa próxima aula, o intuito é polir melhor essa peça, fazer com que esse item aqui se pareça com madeira de alguma maneira, tá? Trabalhar com luz e sombra para os demais itens, beleza? Por enquanto é isso, aqui tem a blocagem do nosso pêndulo, né, sei lá como que a gente vai chamar isso aqui posteriormente, tá? Eu estou chamando de pêndulo porque vai ter um movimento pendular, mas no jogo pode ter algum outro nome em específico, beleza? Então é isso por essa aula, blocagem feita, próximo passo, luz e sombra, tá bom? E algo simples também, nada de outro mundo, porque, mais uma vez, isso aqui é um objeto pequeno na cena e vai estar animado, tá bom? Então é isso por essa aula de hoje, até a nossa próxima aula, um abraço a todos, bons estudos e até mais!